Olá, muito boa tarde. Eu parece-me que esta era a decisão natural do Sr. Presidente da República, porque aqui, de facto, esta é uma matéria de negociação obrigatória e a Assembleia não tem essa competência. Evidentemente que se fosse promulgado nós estaríamos de acordo e, aliás, até já temos prevista e marcada uma reunião na Assembleia da República com a Comissão de Educação para o próximo dia 9, portanto nós atempadamente solicitámos essa reunião e dia 9 de janeiro lá estaremos, mas eu parece-me que esta é a solução normal, até porque claramente o que o Governo estava a fazer era a violar a lei, porque como se sabe o Governo, em primeiro lugar, tem um compromisso que há 1 ano e 1 mês assumiu com os professores no sentido de recuperar o tempo de serviço e que, portanto, a negociação do prazo e do modo, essa sim ficaria em aberto. Posteriormente, o Partido Socialista, juntamente com os partidos à sua esquerda e com a abstenção dos partidos à sua direita, portanto, sem votos contra, a Assembleia da República recomendou ao Governo toda a contagem de tempo de serviço. O Orçamento do Estado para 2018 considerava que deveria ser encontrado um processo de recuperar esse tempo, embora a negociação do prazo e do modo deveria fazer-se através de um processo negocial, e o que aconteceu foi que ao longo de todo este tempo o Governo recusou sempre negociar o prazo e o modo porque entendeu que antes disso tinha que se negociar quanto tempo é que havia para se recuperar. Ora bem, ao contrário até do que há pouco eu ouvia, isto aqui não se trata de um bónus, não se trata de uma bonificação, não se trata de nada disso. Nós estamos a falar de tempo que as pessoas trabalharam. E o tempo que as pessoas trabalharam é um tempo que as pessoas têm direito a ele e ninguém o pode apagar, porque as pessoas trabalharam. E, inclusivamente, os professores nesta matéria estão a ser discriminados em relação à generalidade da administração pública. Portanto, aquilo que a Madeira, aquilo que os Açores fizeram é absolutamente dentro da legalidade democrática e, portanto, dentro de um Estado de Direito Democrático, uma lei de valor reforçado, como é o caso da Lei do Orçamento do Estado para 2018, não poderia ter sido violada como foi pelo Governo, que, de uma forma intransigente, em todas as reuniões, recusou discutir aquilo que a lei o obrigava a fazer. Depois, o Governo, numa manobra dilatória, procurando ganhar algum tempo até aprovar o decreto-lei, mas via-se aqui que o próprio Governo sabia que o decreto-lei tinha problemas complicados, porque, repare, o decreto-lei, eu só conheço este, foi aprovado 2 vezes em Conselho de Ministros, eu não conheço nenhum decreto-lei igual que tivesse sido aprovado 2 vezes, foi aprovado em 4 de outubro e foi aprovado agora também no passado dia 20, e, portanto, o próprio Governo sabia que o que estava a fazer mal, e, portanto, a Assembleia Legislativa da Madeira deu um parecer negativo, onde o próprio Partido Socialista lá votou a favor desse parecer desfavorável ao Governo da República. Depois, nos Açores, onde o Partido Socialista é a maioria absoluta, foi a grande notícia do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores no lançamento do debate sobre o orçamento para a região, foi precisamente esta contagem integral e, portanto, havia um isolamento completo do Governo, quer dos 2 parlamentos regionais, quer da Assembleia da República, e eu penso que o Sr. Presidente da República teve em consideração isso mesmo. E pronto, e aquilo que vai acontecer é o quê? No dia 3 nós estaremos, é o primeiro dia de aulas do 2º período, à porta do Ministério da Educação, para dizer ao Governo, estamos aqui, estamos disponíveis para negociar, estamos prontos a entrar nessa negociação, e até poderá ser uma negociação facílima. Basta que se adote para o continente o mesmo modelo de recuperação da Madeira. Teria todas as vantagens. Em primeiro lugar, já foi negociado pelos sindicatos e, neste caso, pelo Governo da Madeira, mas já foi negociado, já teve um processo negocial. Por outro lado, uniformiza a situação. Repare, os professores que estão na Madeira e nos Açores, mas que no período de congelamento estavam aqui no continente, o tempo lá não lhes é considerado e, portanto, eles verão os seus colegas com o mesmo tempo de serviço a começarem a recuperar em 1 de janeiro, coisa que não aconteceria com eles. Aliás, eu tenho até a ideia que isto seria inconstitucional, porque, dada a mobilidade dos professores no território nacional, um professor que viesse dos Açores ou da Madeira para o continente, ou o contrário, não é? Teria situações de carreira distintas, porque a carreira é igual, ou seja, ao contrário do que também já se disse, as carreiras não são diferentes. Tem mecanismos lá de progressão, as escalões que podem ser distintos, e são, mas a carreira propriamente dita, o tempo de permanência nos escalões, os valores, tudo isso é tudo igual e, portanto, aí não há diferença. Então, Mário Nogueira, quando regressar às negociações, não tem nada agendado, mas quando regressar, regressa em que posição? Regressa como mais forte por causa deste veto? Regressamos mais fortes. E regressa disponível para analisar propostas? Claro, regressamos mais fortes e com a disponibilidade de sempre. Regressamos com a força de quem sabe, e neste caso são os professores, e nós apenas representamos os nossos colegas, com a força de quem sabe que tem a razão do seu lado. É uma razão que lhe é dada pelos pareceres dos parlamentos regionais, pela Lei do Orçamento do Estado para 2019,
em que os partidos convergiram, com exceção do PS, no sentido de esta negociação ter de se fazer novamente porque aquele decreto-lei não cumpria a exigência do Orçamento de 2018 e com uma razão aqui, eu diria, confirmada ou consolidada com esta posição do Sr. Presidente da República também. Portanto, eu penso que neste caso não é uma questão de mais fortes ou mais fracos, regressamos tal como sempre estivemos, que é com a razão do nosso lado e com toda a disponibilidade que também sempre tivemos, porque apresentámos muitas propostas nesse sentido de formas e prazos de recuperação. Agora, mas considera que uma proposta viável para ser rápida e para já estar pré-preparada, como dizia, será o que foi aprovado na Madeira, por exemplo, os 7 entregámos anos? essa proposta, as 10 organizações sindicais subscreveram e entregaram essa proposta ao Governo a semana passada, portanto, na reunião que tivemos no dia 18, precisamente essa, ou seja, se o Governo, nessa primeira reunião, considerando que já percebeu que o tempo a recuperar terá de ser o tempo todo, vier a adotar o modelo igual ao da Madeira, e aqui o dos Açores não dá, porque os Açores já tinham recuperado os primeiros 2 anos, 4 meses e 2 dias, portanto a recuperação dos Açores é apenas de 6 e não em 7 anos que se vai fazer, porque já só tem que recuperar 7 anos e não os 9 anos, 4 meses e 2 dias. Portanto, se a proposta que o Governo, nesta primeira reunião, venha a aceitar, em nome da uniformização no território nacional, for um modelo aprovado na Madeira e, portanto, 545 dias por ano, ou seja, ano e meio por ano, com efeitos a 1 de janeiro, e em 2025 o remanescente 141 dias, bem, também queremos ver como é que será possível, e isto porque o Sr. Primeiro-Ministro já o disse, e também a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Educação já o repetiu até, que é, e como é que os professores mais velhos poderão utilizar esse tempo, que já não vão utilizar, obviamente, na sua carreira, porque já estão no topo da carreira, para efeitos de aposentação. Nós temos o segundo corpo docente mais envelhecido da União Europeia, a seguir aos italianos, são os portugueses. Hoje é um problema identificado por toda a gente, a OCDE, ainda no recente relatório, lá veio uma vez mais dizer que esse era um problema a resolver. Esta pode ser também a solução, ou pelo menos pode ser uma forma de atenuar esse envelhecimento, que é o tempo de serviço ser recuperado para a carreira, para a generalidade dos professores e por opção, para todos aqueles que pretendam, poder ser considerado para efeitos da aposentação e, portanto, os professores poderem assim sair e, inclusivamente, isso traria um embaraçamento do próprio sistema, uma vez que sairiam professores que estão no topo da carreira substituídos por colegas que estão no início. Mais e, portanto, é uma solução positiva. Falava aqui do dia 13 em que regressam à porta do Ministério da Educação. Quando é que espera um contacto para voltar às negociações? Isso pensa que passará por negociações, o mais rápido, sim, claro, tem que haver, até porque se as negociações, nós o que esperamos e o que nós vamos dizer no dia 3 é assim, estamos aqui, a nossa disponibilidade é completa, a nossa disponibilidade é total, estamos preparados, vamos negociar, quanto mais depressa isto se resolver, melhor. Também é verdade que se o Governo não quiser ouvir ou voltar à mesa negocial com a mesma proposta, evidentemente que passado alguns dias, com certeza, em vez de estar à porta do Ministério, os representantes dos professores, se calhar algumas dezenas, teremos provavelmente nas ruas alguns milhares e teremos outros problemas, não sei, mas acho que são absolutamente escusados. Eu acho que neste momento a prioridade tem que ser para a negociação. O próprio Governo tentou fintar, eu penso, com fintar entre aspas, obviamente, mas tentou fintar o Sr. Presidente da República até dizendo que tinha marcado uma reunião para o passado dia 5 de dezembro e depois teve uma negociação suplementar, um desenvolvimento no dia 18, que era já para cumprir a decisão da Assembleia da República para o dia 18, ou seja, da Assembleia da República para o Orçamento de 2019. Ou seja, o Governo tentou dizer à Assembleia da República, aos portugueses e ao Sr. Presidente da República, que aquela negociação que a Assembleia, no âmbito do Orçamento do Estado para 2019, disse que tinha que se fazer, já estava feita. Portanto, era casa arrumada. Bem, isso não se pode fazer. A lei do Orçamento só entra em vigor no dia 1 de janeiro, não se podia fazer em dezembro, por antecipação, a negociação. Nós fomos lá porque somos pessoas de bem, estamos de boa fé na negociação e todos os espaços em que possamos dialogar e negociar para nós são ótimos. Agora, esperamos é que o Governo cumpra a lei e, neste caso, atenda e não afronte também o Sr. Presidente da República como tem afrontado o Parlamento, como tem afrontado os professores. Que não o faça e que, portanto, acho que com naturalidade... Mas, Mário Nogueira, deixe-me só fazer esta pergunta, porque durante este longo processo de negociações e de manifestações e de protestos, a FENPROF e os sindicatos dos professores, de modo geral, foram sempre acusados de intransigência. Ninguém negocia assim, concorda com
vai dizer que não concorda naturalmente, mas estes processos negociais são de cedências, não é? Não, e obviamente esta é uma classe, é um pilar da sociedade. Ouça, os professores não podem estar sempre em protesto. Não... Sabe porque é que a senhora Secretária de Estado e o seu Ministro da Educação repetiram vezes sem conta e o seu Primeiro-Ministro que os sindicatos estavam intransigentes? Para poder disfarçar a posição em que sempre tiveram. Repara, o Governo sabia, porque negociou connosco e soube que esteve no dia 17 para 18 de novembro de 2017, que esteve até às 5 da manhã numa negociação para que ficasse previsto que a recuperação era de o tempo de serviço. Eles sabem disso. A negociação não acabou à meia-noite e acabou às 5 da manhã, porque precisamente o artigo definido, que já se falou aí há pouco, foi o artigo definido de recuperar o tempo. E, portanto, havia 3 variáveis neste processo de recomposição da carreira. O tempo, o prazo e o modo. Uma das variáveis ficou resolvida no decreto, na declaração de compromisso, do dia 18 de novembro de 2017, teve depois expressão no Orçamento do Estado e não surgissem dúvidas, foi depois também com expressão, teve também expressão numa resolução, a resolução número 1 de 2018 da Assembleia da República, também com o voto favorável do partido do Governo, recomendando ao Governo a contagem do tempo todo. Portanto, para nós foi uma surpresa que o Governo quisesse recuperar, que quisesse eliminar tempo de serviço. Agora, é assim, isso aí não é uma questão de intransigência, é uma questão de justiça, é uma questão de equidade, é uma questão de igualdade em relação aos outros funcionários públicos, em relação aos professores da Madeira e dos Açores. Aqui não é uma questão de intransigência. Quem somos nós, quem sou eu, para chegar ao pé do Governo e dizer, olha, limpem lá 6 anos e meio aos meus colegas, tirem-nos lá, que eu assumo aqui já que eles não se importam. Não. Nós fizemos uma consulta aos professores em Portugal a que responderam em menos de uma semana 50.738 professores e das várias perguntas que colocámos as pessoas, enfim, umas com maior percentagem, outras com menor, iam dando as suas respostas. Na questão do tempo, 97% dos professores disseram-nos, e estamos a falar em mais de metade dos professores disseram-nos, no tempo de serviço vocês que nos representam não podem deixar mexer. Muito bem. Primeiro porque é justo, depois porque é legal. E é isso que nós iremos fazer, com toda a disponibilidade para negociar o prazo e o modo, que o Governo tenha também. Mário Nogueira, obrigada pela sua reação no Jornal das 7.